A gente vai construindo e a gente também vai destruindo em alguns momentos da nossa história. A gente constrói, desconstrói e torna a construir, né? E eu fui percebendo que dentro das relações, a gente tem que ter uma conexão nas nossas relações. Eu não posso simplesmente chegar e achar que o meu irmão já é construído, né? Eu não posso simplesmente chegar e achar que aquele irmão que está aqui, ele já está completo. Não, não vai estar completo. Porque a gente sabe que o homem perfeito, nós já temos uma imagem do perfeito. E nós só vamos ser perfeitos quando a imagem daquele homem for total em nós. A perfeição. Quem é a perfeição? Jesus. Então, quando eu for um homem perfeito, eu vou saber que eu estou chegando perto da perfeição, quanto mais eu me assemelhar com Cristo. Ora, meus irmãos, às vezes a gente fala assim, né? É muito fácil. Porque a gente sabe que é difícil a vida, não é? A gente vai olhando a vida dos santos, dá uma vergonhazinha, não é? Porque a gente já viu que aqueles santos, né, passaram tantas coisas. E eu vou falar de um santo que eu gosto muito, porque a história de vida dele foi de muita perseguição. É o único santo da igreja que tem 3 inquisições contra ele que não se fecharam, né? Tentaram tirar ele várias vezes, desmascarar ele. A própria igreja perseguiu ele, que é Padre Pio de Petreutina. Eu li um livro dele que é mais profundo do que o filme, né? O filme é Água Doce, né? Para Beija-Flor beber. Porque ele foi perseguido de todas as formas. A Santa Sé abriu contra ele 3 inquisições para poder calar ele. E Deus foi preparando aquele homem para ser o que ele foi na sua época, que ele praticamente sozinho confessou 6 milhões de pessoas, dormia 2 horas por dia, e mesmo assim de noite o demônio ia lá bater nele, nessas 2 horas. Isso tudo está narrado no livro, né? Então são coisas que às vezes a gente fala assim, coitadinho, né? Eu vou ter que ficar parado, né? Melhor, né? Não? A gente fica pensando assim, coitadinho, né? Meus irmãos, ele pediu aquilo. Quando eu fiquei sabendo que ele pediu aquilo, eu fiquei passado. Sabe por que eu fiquei passado? Porque essa pessoa, ele não mediu esforços para amar a Deus. E nós muitas vezes, meus irmãos, às vezes a gente tem uma dorzinha de cabeça, a gente não oferece a Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque tem a ver com uma frase muito interessante que eu encontrei, assim, ouvindo uma palestra, e eu falei, se encaixa perfeitamente com a forma de vida que a gente vive, às vezes, dentro da comunidade. Essa frase é de um homem que veio no século XIX, é Benjamin Israeli. Ele diz assim, a vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. Eu vou ter que repetir. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. Meus irmãos, quantas vezes na nossa vida a gente apequena a nossa vida, a gente apequena as coisas que a gente faz, a gente apequena de uma certa forma as coisas que a gente faz para Deus. Hoje fala de Deus, sem contar do nosso trabalho, que às vezes a gente é um bom profissional, mas vai se apequenando, vai caindo numa omissão, vai caindo naquela situação de prostração, até que não consegue fazer mais aquilo que tinha amor, e deixa morrer em nós a essência, porque a gente vai apequenando a vida dentro de nós, a gente não vai fazendo as coisas mais perfeitas. Isso na vida religiosa, eu posso colocar isso na vida religiosa. Se eu for para o campo profissional, então, quantos de nós aqui às vezes faz um ofício durante o dia, estou cansado, e começa a fazer se arrastando no ofício do trabalho? Porque vai pequenando. Porque nós fomos criados para sermos imortais. E nós vamos apequenando a imortalidade na mortalidade. Nós vamos matando em nós aquilo que nós nascemos para ser. Nós nascemos para ser grandes. E vamos matando em nós, vamos apequenando a nossa real condição. Ou seja, se eu sou belo, se eu sou jovem, sou belo, sou solteiro, por que me estragar com tantos amores? Já passei por essa fase, todos nós passamos, os mais adultos estão aqui, vão perceber esse caminho. Mas é inevitável fazer o quê? Uma escolha.
escolha. Como quem? Padre Pio. Ele escolheu viver uma vida assim. Marta, Marta, não te preocupes com Maria, pois ela escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Às vezes a gente vai tendo uma vida, uma caminhada na nossa vida profissional, humana e religiosa, que isso tudo vai caminhando junto. Não tem como caminhar separado. É tudo junto. E nós vamos misturando as coisas. Ora, cadê os jovens daqui que participam aqui da comunidade? Levanta a mão, os jovens que participam, que vem aqui. Levanta, sem medo. Não vou acusar ninguém não, pelo amor de Deus. Pode levantar a mão, firme. Força, levanta bem alto. Beleza. Muito obrigado. No teu estudo, na tua faculdade, no teu trabalho, você é comunidade ou você finge não ser comunidade? Porque eu sou pequeno ou eu sou chamado a ser grande como eu tenho que ser grande? Ou eu apequeno aquilo que Deus me deu para ser gigante? Eu estou apequenando a graça que Deus me deu? Pode ficar tranquila. Eu estou apequenando o que Deus me deu? Eu estou fazendo ela ficar medíocre? Até o ponto de que a mediocridade me mate? Porque se estamos caminhando nesse processo, irmãos, vai morrer a vocação em nós. Vai morrer em nós o chamado gigantesco que Deus fez. Se Padre Pio não tivesse respondido a Deus com um sim, ele não seria Padre Pio. Se nós não respondermos como casados que estão aqui, como jovens estão aqui, neste nosso tempo, como homens grandes que temos, serem homens e mulheres grandes, nós vamos apequenar a nossa vida e de quem está ao nosso redor. Nós vamos transformar a nossa vida em medíocre. Até que ponto? Até o ponto de criar uma distância grande, mas muito grande, entre os homens e Deus. E é sobre essa distância grande entre os homens e Deus que eu vim falar nessa noite. Quando Deus me deu essa passagem, eu vi que eu estava fazendo a minha vida pequena. Então, quando eu me coloquei em oração, o Senhor me deu 3 palavras. 3 palavras. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir. Ezequiel 22. Ezequiel 22 vai narrando a realidade de Israel naquele tempo, os crimes que Israel cometia, a atualidade de Israel. Deus foi atualizando Israel. Como é que a gente faz para se atualizar? A gente tem que estar o quê? Conectado. Então quero ver se vocês estão conectados. Deus passou um olho, um pente fino sobre Israel. Ele viu que o povo estava pecando demais. Nós não vamos ler todo. Você pode ler em casa que você vai falar assim: nossa, parece os dias atuais. E é atual. Eu vou pegar do versículo 27. E talvez vocês vão pensar assim: estamos falando dessa realidade. Olha só. Seus chefes lá estão como lobos que despedaçam a presa, derramando sangue, perdendo vidas para tirar proveitos. Acho que não tem nada a ver não, né? Seus profetas cobrem tudo com argamassa. Tem visões de mentira e oráculos enganadores. Dizem: eis que diz o Senhor, quando o Senhor nada disse. A população da terra se entrega à violência e à rapina, à opressão do pobre e do indigente e às vexações injustificáveis contra o estrangeiro. Tenho procurado entre eles alguém que construísse o muro e se detivesse sobre a brecha diante de mim, em favor da terra, a fim de prevenir a sua destruição, mas não encontrei ninguém. Não encontrei ninguém. O Senhor está procurando pessoas para salvar pessoas. O Senhor está procurando pessoas para entrar na brecha. Que brecha é essa, meus irmãos? A brecha do vazio que o mundo tem colocado para nós. O vazio do quê? Da sedução. O vazio do quê? Do ter. O vazio do quê? Do ser, do poder. Todo esse vazio que o homem moderno está se enfiando, está mergulhando, achando que isso é grande.
mas na verdade é pequeno. O Senhor está procurando por nós, por cada um de nós, por mim, Cristiano, por você, por cada um de nós. Porque Ele precisa que nós estejamos, sabe aonde? Metidos até o pescoço nessa brecha. Porque é por essa brecha que Satanás tem entrado e matado pessoas, levando jovens para o suicídio, levando famílias para a destruição, levando os casais a se destruírem. E muitas vezes, do nosso lado. Do nosso lado. Todos nós temos conhecidos que passaram por diversas situações, ou se separaram, ou perdeu algum conhecido com suicídio, ou perdeu algum jovem para droga, ou alguma pessoa que conhece que está na prostituição, um jovem, uma jovem. Essa brecha precisa ser preenchida por nós. Essa brecha é o diálogo que eu vou ter com aquela pessoa. Eu entro para conversar com essa pessoa. Existe entre mim e ele uma distância de afinidade. Eu não conheço, nunca ouvi, mas Deus precisa que eu chegue até ele. Essa distância que existe entre eu e ele é onde Deus quer me enfiar. Porque existe essa mesma distância entre... Não estou dizendo que é isso. Que existe entre ele e Deus. Eu preciso entrar como alguém que vai intervir. Mas eu não posso me apequenar diante dessa situação. Eu não posso calar. Ainda que ele me refute. Oi, tudo bem? Não vai me dar ideia. Vai ser como? Opa, beleza? E nós passamos por isso em Petrópolis. Praça da Liberdade, talvez alguém já deve ter ido lá para Petrópolis, aquela Praça da Liberdade. Às sextas-feiras é um reduto hoje, não é mais um lugar, às sextas-feiras, para a família. É um reduto de jovens se drogando, se prostituindo, se embebedando, e ali. E nós vamos lá, como comunidade católica, vamos lá. E é essa brecha que nós estamos entrando. É difícil entrar na brecha. Porque o jovem ele não te ouve. Ele te dá a ideia, ele não te ouve. Ele te dá uma atenção, mas ele não te ouve. E você vai lá, fala, conversa. Posso dizer para você? Não, eu não creio em Deus. O Senhor chama cada um de nós a entrar nessa brecha. E lá, minha filha, meus irmãos, tem que ter diálogo. Se tu não tiver papa na língua, tu não leva. E é um lugar hoje que é dominado. E nós temos um lugar lá que a gente pode aprender a não se apequenar, porque a gente pode se apequenar diante dessa realidade. Ah, tá bom, a Praça da Liberdade não é pra mim. Eu estou dizendo como postulante. Ah, não é pra mim, deixa os irmãos irem lá, que eles vão lá. Aí o Satanás vem, trazendo à tona quem? Aquele que eu carrego preso comigo. Quem que cada um de nós carrega preso consigo? Quem é? Quem que a gente carrega preso com a gente mesmo? Quem é? Talvez você tenha uma ideia. A gente carrega uma pessoa com a gente. Quem é essa pessoa? O homem. Como é que é? O homem velho. Ele é insistente com a gente. Ele é insistente com cada um de nós. Porque é ele que surge para pequenar a gente nessas horas. Colocando o quê? Medo. Fazendo fechar o quê? Aquela porta que Jesus abriu, ele quer fechar com o medo. Pô, eu não vou falar com ele porque eu não sei o que eu vou falar para esse jovem. O que eu vou dizer para esse homem? Aí entra o quê? As minhas seguranças. A minha intelectualidade. Nós vamos entrando com as nossas coisas. E aí nós vamos apequenando Deus. Nós vamos tirando de Deus a graça de realizar em nós o impossível. Porque quando eu entro como eu sou, eu tiro Deus de agir. Eu impeço o Senhor de agir. Quando eu coloco a minha intelectualidade, as minhas forças, as minhas capacidades, Deus não age. Deus não faz. Porque quem voltou? O homem velho. Tenho 38 anos. Talvez a maioria aqui vá entender do que eu estou falando. Tinha um filme, eu queria isso para poder fazer o link, conectar com outra passagem que Deus deu para mim. Um Morto Muito Louco. Vocês já viram esse filme por aí? Já viu, né? Alguém mais já viu esse filme, Um Morto Muito Louco, por aí? Já viu, né? Rapaziada lá do fundo viu. O enredo do filme era assim, o cara morreu e a rapaziada não sabia o que fazer com aquele cara, o cara não... Meu irmão, muito doido o filme. O cara tá morto, só que tinha uma musiquinha que quando tocava, o cara tá sentado no sofá. A música tocava, o morto começava.
Aí o morto ia vivendo pelo som da música. E quando a música tocava, o morto ia. E a molecada tinha que ficar escorando o morto, porque ele ia que nem um boneco doido do posto. E por onde o morto ia, ele ia fazendo o quê? Ele ia levando confusão, é ou não é? Porque a rapaziada tinha que fazer o quê? Ocultar aquilo que o morto estava fazendo, porque ninguém podia saber que ele estava morto. Nós somos iguaizinhos. Quantas vezes a gente quer ocultar um homem morto dentro de nós que volta à vida? E a gente pega o homem bonzinho. Não, deixa eu esconder aqui. Mas não, peraí. A gente começa a maquiar. Porque a gente começa a pequenar a graça de Deus em nós. Começa a expulsar Deus e começa a tomar aquele morto muito louco. Que vai pra balada com a molecada, que faz não sei o quê. Não, mas isso aí nós estamos fazendo por um bem. E a gente vai ocultando. Por quê? Por que a gente carrega esse homem morto dentro de nós? Porque a gente não tem coragem de botar ele para fora. E Ezequiel, o mesmo Ezequiel em 44, ele vai dizer assim, só grava aí, ou então abre a palavra lá rapidinho. Ezequiel 44, 25. Não tocarão em cadáver, para não se contaminarem. Entretanto, essa mancha será tolerável para um pai ou uma mãe, um filho ou uma filha, um irmão ou uma irmã não casada. Após esta purificação, contar-se-ão 7 dias. Depois, no dia em que entrar de novo para o seu serviço no santuário ou no átrio interior, oferecerá um sacrifício de expiação, oráculo do Senhor Javé. Meus irmãos, quantas vezes a gente está como cadáver? Quantas vezes a gente toca no irmão, ou a gente vai até mesmo no enterro, e a gente vai lá, abraça, fala, né? Quando a gente não consegue dizer tudo para aquela pessoa, né? Eu me lembro muito do Padre Léo que falava, né? Daquele show, né? Quando a pessoa morre, né? Me leva junto, eu vou junto. Eu me lembro que no enterro da minha avó foi assim. Os filhos estavam muito tempo longe da minha avó. E eu tinha 9 anos, eu não me esqueço disso nunca. 2 tias minhas foram parar no hospital e um tio meu teve uma crise de pressão alta, quase deu um AVC lá. Quase morreu lá. Por quê? Porque não conseguiu dizer pra mãe que amava. Porque não tinha um bom relacionamento com a família. Eu tinha 8 anos. E eu lembro disso até eu tenho 30 anos isso. E ali eles ficaram chorando um cadáver. E às vezes, quando a gente chora o nosso cadáver, a gente fica chorando aquelas coisas que a gente perdeu. A gente fica chorando aquelas coisas que a gente viveu. Marca até dia na folhinha. Marca até a data. Sabe até como é que estava o clima do tempo? Dia 18. Hoje faz 20 anos que fulano me chutou. Carrega aquela mágoa no coração. Antigamente o calendário vinha escrito, né? Os dias santos, né? Vinha de vermelho, né? Hoje a gente tira essa vermelhinha, a gente coloca como caneta preta. A gente vai marcando na nossa vida os dias que foram negros. A gente lembra o sujeito, a gente já passou, era um ex-namorado, mas a gente vai lá, ó. Foi marvado, foi miserável aquele homem comigo. Aquela menina que passou na nossa vida, que traiu, gente, ó, foi aquele dia. Peguei a marvada. Aquele dia eu comecei, chega. Não quero mais viver para Deus, vou viver agora, vou tocar o terror. E ali a gente foi assinalando com as canetas do demônio a nossa própria queda. E a gente foi guardando no nosso coração as coisas ruins. Que se a gente pegar os dias da nossa vida, os anos da nossa história, e somar eles até agora e ver os dias que foram ruins, deve dar umas 3, 4 horas de sentimento ruim. Se der 2 dias vai ser muito, o dia de lágrima. Mas quais os dias ficam mais marcados? Os dias sofridos. Por quê? Porque a gente está alisando cadáver. Porque a gente está alimentando cadáver. Porque a gente está dando cadáver para dentro de nós. Porque a gente está sujo, está contaminado com cadáver. A gente não faz aquilo que Deus pede. A gente não consegue abrir o coração e deixar Deus espiar. A última palavra deixa expiação. É se purificar, deixa Deus purificar, deixa Deus lavar por inteiro.
É deixar Deus romper com tudo. E tudo, gente, é tudo. Não é pela metade. Porque senão eu vou pequenar o quê? Aquela graça primeira. A graça que Deus me trouxe para esse lugar. A graça que me atraiu até essa casa. A graça até que me trouxe a estar aqui e ter o desejo de fazer um vocacional, de ajudar a comunidade, de alugar uma casa e de motivar tantos e tantos jovens a sair da inércia que eles estão. O Senhor hoje deseja que cada um de nós enterre o seu cadáver. É por isso que Jesus fala naqueles 3 casos de vocações: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Meus irmãos, precisamos enterrar os mortos e não carregar o cadáver conosco como um morto muito louco. Porque temos feito isso, levado conosco para a evangelização, levado conosco para cada jovem que vem aqui que pede um aconselhamento. Não, que na minha vida eu tive momentos ruins também. A gente faz até pose para falar às vezes no aconselhamento. Chega um irmão desesperado: olha fulano, pô, uso droga, pá, não sei o que, tal, não sei o que. Tô inventando uma história, tá certo? Pô, sei lá, meu irmão, meu pai e minha mãe se separaram. Pô, a gente faz aqui: meu irmão, minha mãe também. E eu também. A gente se faz de coitado. A gente se faz de coitado. E nós não podemos, nesse momento, agir como morto. Nós temos que abraçar o morto e fazer como Jesus abraçou aquela criança morta, que já estava morta. Jesus abraçou ela ali. Ele deitou sobre ela. A palavra fala que Jesus deita sobre a criança e faz o corpo dele passar o calor, a vida para aquela pessoa. Nós temos que abraçar, temos que ter contato. Temos que ter um contato com a história do outro, com a situação do outro, com a morte do outro, para aí poder dizer: vive, Lázaro, vem para fora. Por que Jesus fez isso com Lázaro? Porque amava. Nós só vamos crescer quando nós amarmos. Amarmos. Às vezes a gente vai andando na igreja, fazendo o nosso caminho, tendo a nossa vida, construindo a nossa história, amarrado numa perna, uma corda, 1 metro de distância, a gente vem puxando um corpo morto junto com a gente, esperando que ele tenha vida. E às vezes as coisas não acontecem porque carregamos um peso extra, porque nós não estamos livres. Isso eu descobri com a minha esposa, que um dia ela falou assim: Gugu, dentro do carro, Cristo liberta, Ele não aprisiona. E aquilo eu guardei no meu coração, eu tomei como posse para mim, meus irmãos. Se nós estamos ligados a Deus, conectados com o Senhor, e somos um grande Wi-Fi para distribuir esse amor, meus irmãos, nós temos que estar libertos. Nós temos que estar sem senha. Nós estamos chegando para o irmão com senha. O cara tem que decodificar a senha. Para ter acesso à graça de Deus em nós, o irmão tem que chegar e pedir a senha. Qual é a senha? Se somos conectados com a graça, temos ligação direta com Deus que provê a graça, e se nós somos esse grande distribuidor de graça, nós não podemos ter senha. Senha é o irmão velho que vem e senta junto conosco, num aconselhamento, numa oração, numa partilha, numa oração do terço, porque nós não queremos romper com isso. Aí, irmãos, fica difícil para todos nós, quando nós temos dentro do nosso coração o desejo de ver milagres, porque todos nós queremos ver milagres. Ah não, eu não quero. Quer sim. Quer sim. Todos nós queremos ver milagres. Todos nós queremos. Fui à Canção Nova no ano de 95. Tem tempo. Tinha 15 anos. Padre Robert de Grant teve lá, um padre americano, dom espetacular de cura. Naquele dia eu vi paralítico ele pegar a cadeira e levantar. E lá no palco. E não foi paralítico de mentira, não. O homem estava com dificuldade de andar, porque estava há muitos anos na cadeira. Então não tinha esse negócio de ficar, pula, dança, não sei o que, não. A pessoa, ela não andava. Ela levantou, pegou a cadeira de rodas no meio do rincão da Canção Nova e levou a cadeira para o palco. Foi fácil para ela? Claro que não. Ela estava com talvez, sei lá o quê, mas precisaria de uma reabilitação, talvez, porque ela teve fé, ela andou, ela fez a parte dela.
E Deus fez o quê? O impossível. O impossível. Às vezes a gente está com a nossa cadeira e a gente não quer abrir mão dela, porque ela já tem motorzinho. Ela me leva para onde eu quero, já estou acomodado aqui. Aí tem um perigo. Um perigo que nós todos corremos, eu inclusive. Apocalipse 3 diz o seguinte: seja quente, seja frio. Se for morno, podemos, irmãos, podemos ter feito toda essa graça. Deus deu carisma, Deus deu a fundação, Deus deu a aprovação da igreja, Deus deu a aprovação de todo mundo. E de repente, o que acontece? Afastai-vos de mim, malditos. Quando, Senhor? Como? Porque a gente estava na nossa cadeirinha só para a direita, para a esquerda. Vai, no automático, irmãos. E viver no automático não é o que os santos fazem. Filipe Neri foi perseguido pela igreja. Foi perseguido pela igreja. E geralmente os santos são meio burrinhos. Deus fala uma coisa: Francisco vai reconstruir a minha igreja. Ele construiu quem? A igreja de Porciúncula lá. Foi lá e reconstruiu a igreja, o templo. Ele não entendia. É burrinho. Mas Deus trabalhou aonde? Na humildade do servo. Ele foi lá e reconstruiu. Não é essa igreja, Francisco, que eu quero que reconstrua. Eu quero que a partir de você o mundo veja o amor. E Francisco com seus irmãos saíram pelo mundo gritando o quê? O amor não é amado. Irmãos, dentro do nosso coração nós temos o desejo, como aquela noiva do Cântico dos Cânticos, no capítulo 3, que ela diz: eis que ando pela cidade, procuro nos guetos e becos, eis que procuro o meu amor. Avisto de longe um guarda e pergunto para ele: você viste o meu amor? E o guarda diz: não. Quando logo faço a curva, eis que vejo ele, o meu amado. Quando vejo, meu coração se alegra. Irmãos, isso exulta, isso tem que exultar no nosso coração. A visão do amado. A visão do amado, mesmo chega até a arrepiar. Irmãos, a visão do amado tem que fazer o nosso coração se preencher, os nossos olhos tem que brilhar. Tem que ter vida. Porque se não tiver vida, vai morrer. Se não tiver oração, se não tiver entrega, se não tiver renúncia, se não tiver joelho no chão, vai morrer. Ainda que eu tenha muitos dons, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor. Irmãos, se eu não amar o motivo do amor, vai morrer. Eu posso me conectar com o mundo inteiro. Posso criar uma skyline. O mundo inteiro conectado. Mas se eu não tiver a fonte do amor, eu não vou conectar com ninguém. Se eu não chegar para essa pessoa me apresentar: boa noite, meu irmão, vim me apresentar aqui, te falar de um amor maior. Você está aqui, o que você está fazendo aí? Essa juventude hoje está vivendo assim? Se eu não entrar no mundo da pessoa, se eu não me conectar com aquela pessoa, é em vão eu orar em línguas. Se eu não me conectar com essa pessoa, é em vão eu ter a palavra de profecia. Se eu não me conectar com essa pessoa, é em vão ter palavra de ciência. Eu preciso de uma conexão. Eu preciso estar conectado com ela. O que nos conecta? O amor. O amor, meus irmãos. Ando pelas ruas procurando o meu amor. Vistes ele por aí? Ele se manifesta no irmão que está ao seu lado. Dá uma olhadinha para esse irmão. Ele tem a cara do amor? Talvez não seja a cara mais agradável que você veja, mas é a cara do amor. Talvez não seja a cara mais agradável que você veja, mas é a cara do amor. Por que eu digo isso? Porque sobre mim tem o quê? Autoridades. E eu, como postulante, eu estou sendo formado no carisma. Então eu chego num lugar cheio de quê? De vontades, cheio de vícios, cheio de manias. Aí vem um formador apostólico, vem um formador comunitário, né? Que é a minha autoridade dentro da minha célula. Eu tenho um formador apostólico, né? Que é o Douglas. E tenho o meu formador pessoal. E ainda tenho o responsável local. Ou seja, 4 pessoas acima de mim. Para eu vir para cá, teve que passar pelo formador comunitário,
pelo apostólico e depois por mim. Veio a mim. Deus de alguma forma quis alcançar vocês comigo aqui. Senão Deus teria mandado outra pessoa. De alguma forma o Senhor nos conecta nessa noite. Como povo de Deus, como irmãos e como braços do Senhor para alcançar essa humanidade que sofre, que geme e chora, esperando a manifestação de Deus em nós. A humanidade sofre, geme e chora, esperando a manifestação de Deus em nós, porque vai partir de nós para os outros. Se nós não tivermos essa ligação, meus irmãos, o que é velho vai continuar agarrado. Se eu não abrir o meu coração, meu irmão, não adianta fogo santo. Não adianta fogo santo. Não adianta vir aqui, encostar na parede, criar o clima, fazer aquela coisa, pá, maneiro, gostoso, mas vai passar. Se não ir para o irmão, se não jorrar no irmão, vai passar. Vai passar. E vai restar o quê? O que é velho. Se eu não renovar a minha oferta de amor para Deus, vai passar. E como que eu renovo a minha oferta de amor para Deus? Aonde que eu renovo a minha oferta? Eu renovo a minha oferta aonde? Onde que é a fonte? Qual é a fonte da renovação da oferta? Fala para mim, qual é a fonte? Pode ser mais forte, fala. Tem certeza disso? Então, se você tem certeza, diga forte. Qual é a fonte que você vai buscar? Qual é? Muito bem, muito bem. Essa é a fonte. Eu recebo da Eucaristia para não ser um homem vazio e morto. Irmãos,